Estão obrigados a declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 24.556,65 em 2012. Dia 1º de março até 30 de abril é o prazo de atender às obrigações da declaração anual do imposto de renda. Quem está obrigado a declarar? É quem recebe acima de R$ 24.000, ele está obrigado. O que recebe da atividade rural acima de R$ 122.000. Quem tem um rendimento não tributável de R$ 40.000 e para quem tem propriedades acima de R$ 300.000. Então, esse é os pontos básicos para a apresentação de declaração de imposto de renda. Então, vamos para outra etapa aí. Também fica obrigado todo o que receber tiver uma receita, o imposto retido na fonte, em qualquer mês do ano, se houver retenção na fonte, ele é obrigado a também apresentar a declaração de imposto de renda, como assalariado, ou se ele teve a venda de um bem que teve imposto a recolher, ele é obrigado a declarar. Então, esses são os pontos básicos. E daí tem o outro lado que todo cidadão brasileiro, que ele tem sua vida ativamente econômica, ele é obrigado a ter uma declaração de imposto de renda para ele provar a sua origem, sua fonte de renda que ele tem para atender a cadastros em bancos, financiamentos. Este vai ser a segunda identidade do cidadão brasileiro, vai ser a declaração de imposto de renda. Então, portanto, que praticamente todo cidadão deveria ter a declaração de imposto de renda. Não é obrigado, né? Quem é obrigado é naqueles pontos que eu citei no início da nossa fala. O valor foi corrigido em 4,5% em relação ao ano anterior. A tabela do imposto de renda, ela já é corrigida com 3, 4 anos de antecedência, né? Reajuste 4,5%. Então, hoje, quem recebe acima de R$ 4.000, ele já cai na tabela de 27,5%. Né? Então, esse já está, esse não tem como sair, tá? Ele é obrigado a recolher. Se ele fazer o carnelião, ou ele tiver o salário dele em carteira, registrado, ele é retido o valor de 27,5%. É lógico que daí quem ganha menos tem a alíquota menor, né? Tem a alíquota de 7%, de 15%, 22%, até R$ 4.000, né? Acima daí é 27,5%. Também está obrigado a declarar o contribuinte que recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. A apresentação da declaração é obrigatória para quem obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência de imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, ou obteve receita bruta com atividade rural superior a R$ 122.783,25. Então, se ele teve em um mês, ele teve a retenção na fonte de qualquer valor, pode ser R$ 10, R$ 20, ele no final do ano, ele é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Se ele não apresentar, ele vai pagar uma multa de R$ 165,74 por não apresentação. E o CPF dele vai ser suspenso. Outra também, se ele tiver participação societária em empresa, ele for presidente de associação, de qualquer entidade filantrópica que é responsável por algum CNPJ, também é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Então, por isso, todo cidadão deve informar se ele está ou não obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Tem sérios itens aí que obrigam o cidadão a apresentar a declaração de imposto de renda.
A expectativa da Receita Federal é receber mais de 25 milhões de declarações. Em 2012, um total de 25.244.122 contribuintes enviou a declaração do Imposto de Renda à pessoa física. Ela já vem por vários anos, vamos pôr aí em torno de 5 anos, que as declarações já passaram a ser mensal. Então, todo cidadão brasileiro, ele tem que ter o controle dele mês a mês, tá? Não é essa história que a gente vê muito falar na imprensa, que tem de reunir toda a documentação do ano, lá no mês de março, no mês do ano subsequente, para reunir os documentos para apresentar a declaração. A declaração é mensal. O profissional liberal que tiver receita, ele forneceu o recibo, advogado, dentista, médicos, forneceu o recibo, no final do mês ele tem de somar esses valores e fazer o carnelhão e recolher o imposto devido, todo mês. Então, por isso que a declaração passou a ser mensal. Então, como é que se chama a declaração de imposto de renda? Não é declaração, é declaração de imposto de renda, é declaração de ajuste anual, é ajuste anual no final do ano. Então tem que ser controlado mês a mês. Então esse é um ponto que a gente quer colocar, que as pessoas confundem muito isso. Em todas as atividades, tanto no comércio, como profissionais liberais, na atividade rural, então todos estão obrigados a manter sua documentação mensalmente sob controle.